Mas eu quero me apresentar aqui o seguinte, eu sou Fernando, conhecido como Fernando Ataíde. Eu sou médico, formado recentemente, formei agora em 75, 45 anos de formado, e já rodei bastante aí por esse mundo, mas eu tenho de ordenação, eu vou completar 49 anos de ordenado pastor, sábado que vem, é 6 de março. Então esse culto aqui hoje para mim é uma comemoração, é uma bênção. 49 é muito importante na palavra de Deus, porque é 7 vezes 7, 7 períodos de 7 anos, 49 anos que o Senhor tem malhado nesse pedaço de barro aqui, para ver se aproveita alguma coisa, né? Porque na verdade nós não somos nada. Por mais que o homem pareça ser, ele é justamente um punhado de barro. Porque uma vez um cidadão falou com um pastor amigo meu: sabe com quem você está falando? É uma frase muito conhecida, né? Ele falou assim: quantos quilos você pesa? Ele falou: 78, por quê? Então eu estou falando com 78 quilos de barro. Sabe por quê? Porque um boneco de barro é a mesma coisa que um homem. Só que os átomos e moléculas do boneco de barro está tudo desorganizado. É carbono para cá, hidrogênio para lá, oxigênio, magnésio, zinco, cálcio, alumínio, fósforo, tudo confuso. No nosso corpo é organizado. Sabe quem que organizou? Foi ele. Com um sopro. O homem é um bicho complicado. Ele foi criado com sopro, foi remido com sangue e é santificado com gemidos. É mole? Para criar é fácil. Está criado. Assim que o Senhor cria anjos. E o Senhor enviou um punhado aqui para estar conosco nessa noite, enchendo esse templo aqui. Eu estava ouvindo o louvor dos irmãos aqui, e o Senhor me quebrantou ali. Eu chorei bastante, por causa da presença de Deus. Eu sou judeu também. Todo homem tem que ter um defeito, né? Eu sou nascido de mãe judia e fui dado para adoção ainda com 1 mês de nascido pelo meu avô, que era um judeu já velho, e uma família me adotou. Mas são as mãos de Deus, né? Eu tive vários pais e várias mães que me ajudaram a crescer, me deram educação. Com muita dificuldade me formei. Eu estudei medicina aqui na UFES, mas eu estudei nos Estados Unidos, 15 anos nos Estados Unidos, mais ou menos. Estudei em Portugal, estudei em Israel. Já tive a oportunidade de pregar essa palavra aqui para mendigos na rua, catador de papel. Falei para um prêmio Nobel, que para Deus é tudo a mesma coisa. O catador de papel, o mendigo, o prêmio Nobel, o presidente da República, para Deus é a mesma coisa. Porque eles têm uma coisa em comum, que nós temos também uma alma.
A alma não tem cor, não tem riqueza, não tem anel de grau, não tem diploma, não tem nada disso. Alma é alma. E Jesus veio aqui para resgatar a nossa alma. Isso é que é o assunto. Isso é que é importante. O Senhor queria me preparar e está preparando até hoje. Ele tem os planos dele. Um dia, em 2014, eu me preparei para dormir, orei e me deitei. Quando foi 6 horas da manhã, minha esposa acordou para tomar um remédio e olhou. Eu durmo sempre de lado, direito ou esquerdo. Eu estava de costas para ela. Ela pensou que eu estava dormindo, mas eu estava morto. Na verdade, eu morri. Quem está falando aqui é um homem ressuscitado. Ela voltou a dormir. Quando foi 8 horas, mais ou menos, ela acordou de novo para levantar. E eu estava do mesmo jeito. E ela pensou, será que o irmão não mexe, não? Aí me chamou, eu não respondi. Chamou mais alto, não respondi. Quando ela me tocou, eu estava duro igual uma parede. Aí entrou o desespero. Ela pulou da cama, foi do outro lado. Eu estava morto mesmo, com olhos abertos. Morri com os olhos abertos. Quando a pessoa morre, fica parecendo que é de cera. Eu estava assim. Só que eu estava com os braços dobrados, a perna também, mas já tinha rigidez cadavérica. Já era um cadáver, já tinha morrido, no mínimo, há mais de 2 horas. Ela começou a gritar, me sacudir, desesperada, e não é para menos. Eu sou casado há 45 anos. Ela é uma serva de Deus, mulher de oração. Tem vezes só ouvir falar o nome de Jesus, ela chora. E gosta de gente. Ora e intercede, noite e dia. Ela está em casa, está orando por mim. Ela tentou me sacudir, gritar, desesperada. Mas não adiantava gritar com morto. Não tem jeito, nem o braço eu conseguia abrir mais, estava duro. Ela correu para a cozinha, onde tinha um telefone fixo, para ligar para o irmão dela para dizer do meu falecimento. Já pensando como ia ser o dia, como é que ia ser o funeral, como é que ela ia passar, como é que ia avisar as pessoas. Ela gritando no telefone, e o vizinho de cima, do 14º andar, ele acordou com os gritos dela de manhã, era domingo de manhã. Desceu de pijama, bateu na porta, ela abriu a porta com essa mão, o telefone segurado na outra, e ele perguntou, o que está havendo? Ela falando no telefone, apontou para o quarto. Como a divisão do apartamento é igual, ele foi certinho no quarto de casal. É como se ele estivesse na casa dele. Mas quando ele chegou no quarto de casal, o Espírito Santo de Deus veio sobre mim. Eu levantei de um salto, o defunto levantou.
E ele perguntou: você está bem? Eu falei: eu estou. O que você está fazendo aqui no meu quarto? Eu não sei, a sua esposa está gritando, tem uns 20 minutos. Eu escutei os gritos dela na cozinha. Eu pensei assim: minha sogra embarcou. Pensei até alegre, né? Minha sogra e minha mãe. E fui para lá, eu com esse, era crente também. Fomos lá para orar por ela. O defunto vai orar pela viúva. Coisa de crente, doido. Só conosco que acontecem essas coisas. O Senhor deve achar engraçado. Quando eu cheguei na sala, que ela olhou da cozinha e me viu em pé, ela desmontou. Aí que eu entendi menos ainda. Eu devo estar muito feio, porque está desmaiando. Ela voltou assim novamente, nós fomos orar por ela. Nessas alturas, o irmão dela estava chegando, minha cunhada, meus parentes foram chegando, os vizinhos já estavam chegando também, e eu, sem entender nada, aí eu expliquei que foi tudo uma coisa passageira, que está tudo certo, todo mundo foi embora. Aí eu falei assim: eu vou deitar mais um pouquinho. Minha esposa falou assim: não, de jeito nenhum. Deitar é a última coisa. Não, vamos para o hospital. Aí meu cunhado arrumou tudo para me levar para o hospital. Eu fui na frente, ela foi atrás, me segurando o ombro, conferindo se eu estava vivo. E eu conversando normalmente. Chegamos no hospital, estava evangélico, era um domingo, estava vazio o PA. O médico foi me atender, era um cardiologista, um colega cardiologista, ritmologista, não podia melhor, até melhor. Contei a história, aí ele foi e tirou um eletro. Normalmente o coração da gente bate 80 vezes por minuto. O meu estava 26. Dava uma pancada hoje, outra semana que vem. Pum! Esquece. Daqui a pouco vem outra. Ele falou assim: meu Deus do céu, deve estar quebrado isso, que a pessoa com 30 batidas por minuto não consegue ficar em pé. Você está aqui conversando, contando história para mim. Aí tirou outro eletro. Piorou. 25. Falou: gente, vamos colocar um marca-passo nesse homem, senão ele vai morrer outra vez. E foi aquele corre na sala lá. Arroz, máscara, língua, corre daqui, pega a caixa, não sei o que, pega, segura, largou, não sei o que, tal. Aí pegaram o fio elétrico, rasgaram aqui na minha jugular, enfiaram o fio por aqui, até no coração, e colocaram o aparelho no meu braço, aí regularam para 60 batidas por minuto, aí eu respirei tranquilo. Aí o médico falou assim: olha, que ele morreu mesmo. Sabe o que ele teve? Ele teve um BAVT, é bloqueio AV total. Ninguém escapa disso aqui não, morreu mesmo. Agora, como ele voltou a viver sem ninguém botar a mão nele, isso é coisa do milagre de vocês aí. É coisa de crente. É porque o Senhor queria que eu estivesse aqui hoje. Contando essa história. É o Lázaro ressurreto. O eletrocardiograma está lá em casa até hoje. Então, foi dia 22 de junho de 2014 que eu tive essa experiência da ressurreição. Isso não tem muito a ver com uma palavra que nós vamos entregar, que o Senhor escolheu para o nosso coração nesta noite. Mas eu quero dizer para a igreja aqui que a palavra de Deus, eu estudo a palavra há quase 5 décadas.
E eu estudo muito hebraico e grego também. Porque são os dois idiomas que Deus escolheu para escrever o Antigo Testamento. Foi escrito em hebraico e o Novo Testamento foi escrito em grego. Deus teve razões para escolher esses dois idiomas. Sabe por quê? Porque o grego é uma língua dupla. Ela expressa em letra e número, porque cada letra grega é um número também. Então são duas maneiras de Deus falar. Mas o hebraico é o único idioma no planeta que é tripla. O hebraico é uma letra, um número e um objeto. Então tem vezes que Deus está falando numa palavra, Ele está falando através de objetos. Às vezes Ele está falando através da palavra mesmo, através de números. Todo mundo aqui já ouviu, por exemplo, a figura de um iceberg, aquele pedrão de gelo que tem dentro do mar. Aquilo ali é água congelada. E boia por quê? Porque a água congelada é menos densa do que a água normal. Então boia. Mas fica só 10% para fora, aquela pontinha do iceberg, que afundou o Titanic. Então é 10% para fora e 90% para dentro da água, escondido. A palavra de Deus é um iceberg mais completo ainda. Porque a palavra de Deus, ela tem um pontinho para fora, mas não tem 90% para dentro, não. Tem uma eternidade para dentro. Ninguém consegue chegar ao fim disso aqui, não. O homem pode ser o que for. Pode ter a cultura que quiser. A parte mais superior, mais superficial da Bíblia é a nossa língua. Para nós é português, tem inglês, tem francês, tem russo, alemão, polonês, tcheco, por aí fora. Isso é superfície. Porque embaixo do nosso idioma tem hebraico. E embaixo do hebraico tem número. E embaixo do número tem objeto. E embaixo do objeto tem nota musical. Até nota musical tem as letras hebraicas. Quando você fala um versículo, aquilo é música. Sabe quem compôs? Deus. Uma coisa curiosa é que a salvação nesse bloco de gelo não está lá embaixo na profundidade, não. Está no topo, está lá em cima. Sabe para quê? Ninguém fica de fora. Pode falar, nós fumo, vai estar ser salvo. Não sabe fazer o ó com copo, mas recebeu a salvação, porque está lá em cima. Ah, mas eu sou prêmio Nobel. É ótimo, você está lá embaixo, mas já recebeu a salvação lá em cima, igual os outros. Como é que Deus é bom, né? A palavra de Deus é tão simples na superfície, mas se você for aprofundar nela, não tem fim. Quando eu leio na Bíblia assim, no princípio criou Deus os céus e a terra, isso em português. Em hebraico é assim, Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. Um pouquinho diferente, né? Uma vez eu estava dando aula em Portugal e eu citei esse versículo e o pastor lá de Portugal, muito brincalhão, ele disse assim, ô Fernando, quando fores mencionar este versículo em hebraico, explique a igreja antes,
para que ninguém comece a interpretar. Meus servos, estou convosco. Pensar que é língua estranha, né? Mas se alguém for estudar com profundidade, isso é apenas um versículo. A Bíblia tem mais de 32 mil versículos. Esse versículo aí tem 7 palavras. 7 por quê? É o número de quê? A perfeição. Quem escreveu esse versículo é perfeito. Não foi o Senhor que escreveu, foi Moisés, mas foi ditado pelo Senhor. O presidente de uma empresa chama a secretária dele e fala assim: Heloísa, escreve aí, prezado Senhor, escreva esta carta. Ela é autora? É escritora só. O autor, o presidente da empresa está ditando. A palavra de Deus também é assim. Deus usou seus profetas, os escritores, dessa maneira. Pedro, que era pescador, ele usou até uma palavra náutica na carta dele. Ele diz assim, porque toda escritura é inspirada pelo Espírito Santo. A palavra inspirada em português é inspirada, mas em grego é a palavra feromenoi. Vou explicar para os irmãos o que é feromenoi. Todo pescador sabia o que era feromenoi. Feromenoi era um vento que vinha tocar na vela dos barcos para os barcos singrarem o mar. Eles tinham controle sobre este vento? Não. Eles podiam aproveitar a força daquele vento, mas não podia fazer nada para ele vir ou não vir. Vinha a hora que Deus mandava. Então ele usa inspiração da palavra com esse fenômeno, feromenoi. Toda a escritura é divinamente feromenoi. Porque os servos eles recebiam a revelação do Senhor e escreviam. Agora, se Deus está no passado, no presente e no futuro, é claro que Ele vai ter o domínio total da nossa história. Se Deus agora quiser dar uma passadinha lá no passado, Ele vai. Encontra aquelas guerras, encontra o nascimento de Paulo, o nascimento de Jesus, encontra tudo, está lá. Se quiser no futuro, Ele vai. O tempo, quem criou o tempo foi o Senhor. Uma coisa que eu crio não tem domínio sobre mim. Por isso que Deus não fica velho, careca, não usa bengala, não tem barba, não tem nada disso. Isso acontece conosco. Eu não estou precisando de usar uma bengala para subir uma escada. Deus não, porque quem criou o tempo foi Ele. Deus criou um tempo só para colocar a nossa história. É por isso que o tempo faz força em cima da gente. E tudo puxa a gente para baixo. É ou não é? Cada um está sentado aí, por quê? Porque tem gravidade. Se tirar a cadeira, você cai no chão. Se tirar o chão, você cai no buraco. E tudo isso é sustentado pela força do seu poder. É o Senhor que sustenta todas as coisas. Então, moléculas são átomos, são quarks, próton, nêutron, elétron. É o mundo da física. Então, o grego tem 2 camadas, o hebraico tem 3. Então, eu citei aqui o primeiro versículo da Bíblia. Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Só essa palavra Bereshit, que quer dizer no princípio, em português são 2 palavras, né? No princípio. Em hebraico não é uma só. Bereshit é uma palavra só. Porque no é a contração da preposição em com o artigo o.
Em o princípio. Mas em hebraico tem uma letrinha lá que já faz isso tudo. Bereshit. Bereshit é uma palavra de 6 letras. Mas sabe o que tem escondido ali dentro? A gente sabe alguma coisa. Alguma coisa. Se você pegar as letras e colocar só o símbolo que cada uma representa, nessa palavra está escrito o seguinte: o Filho de Deus se entregou na cruz. É mole? Está lá nessa palavra. A primeira palavra da Bíblia. Deus está falando a respeito do Filho dele, que morreu na cruz. O Filho de Deus se entregou na cruz. Quer ver outra frase que está escondida lá? Pacto de fogo entre o céu e a terra. Está lá também. Ali tem a palavra coroa, a palavra espinho, a palavra cruz, está tudo lá. Todo o sacrifício de Jesus numa palavra. Vai entender isso. Só de versículo a Bíblia tem mais de 32 mil. E quando a gente vê pessoas criticando a Bíblia, eles não sabem nem o topo, a ponta do iceberg, nem sabem nada daquilo ali, nem em português. Eu tenho um lavador de carro na minha rua que diz o seguinte: português nós a garante, agora nós quer inglês. Está garantindo mesmo. A Bíblia fala a respeito, já estamos entrando no assunto aqui. A Bíblia fala a respeito daquilo que Deus oferece a nós e o que Ele pede de nós. Ele sempre, vejam bem, o Senhor sempre oferece o máximo para a gente. E Ele sempre pede o mínimo. E por incrível que pareça, nem o mínimo que Deus pede a gente dá. O homem nega esse pedido que o Senhor faz. Quando o Senhor plantou o primeiro homem lá no Jardim do Éden, colocou um nome nele, Adão. Em inglês é Adam, em hebraico Adam. São 3 letras só. Que eu tenho um A ali que desaparece. Adam. Isso aí já é um outro. Qualquer dia teremos a oportunidade de compartilhar com a igreja. Como é que Deus pega uma palavra e faz uma coisa tão extraordinária para a gente entender o que é a história do homem. Mas essa história todo mundo conhece. O Senhor colocou o homem num jardim. O homem foi criado num jardim e fez a primeira cirurgia, o primeiro ato de cirurgia foi feito ali no Jardim do Éden, no hospital do Jardim do Éden. Tinha os médicos dizendo assim: mas qual a primeira profissão? A primeira profissão foi o médico cirurgião. Aí o outro disse assim: não foi o médico cirurgião, foi o anestesista, porque o Senhor fez o Adão dormir primeiro. Aí diz o anestesista: não, mas o negócio foi meu. Porque antes de tudo o Senhor fez a luz, né? Haja luz e houve luz. Então, o Senhor fez a luz lá. Mas a gente conhece bem essa história de que o Senhor colocou um homem nesse jardim. Esse jardim tinha múltiplas uma plantação muito grande de frutas. É um jardim repleto de frutas. Eu estava olhando esses dias na Wikipédia para ver a quantidade de árvores frutíferas que tem no mundo. Tem mais de 60 mil árvores frutíferas. Aqui no Brasil mesmo tem árvore, tem fruta que ele nunca viu.
No mundo tem 60 mil para mais. Imagine o jardim do Éden como era. Perfeito, né? Tudo que a gente vê hoje em dia, na natureza, que a gente acha bonito, a gente pensa que aquilo ali é uma coisa extraordinária, e de fato é muito bonito, mas tudo está contaminado pelo pecado. Imagine essa beleza toda sem a mancha do pecado. É o que vai ser quando Deus der a sua revelação total para nós. Mas o Senhor fez o seguinte: o Senhor colocou Adão ali e ofereceu a ele todos os frutos, todos 60 mil para mais. Ó, você pode comer de todos, com exceção desse aqui. Então Deus ofereceu o máximo e pediu o mínimo. E o homem concedeu aquele mínimo? Não. O Senhor disse assim: eu te dou 59.999 árvores, fruta para você comer. Só não quer que você coma, é para o seu bem. Ele foi lá e comeu. Então é um exemplo do amor de Deus e a dureza do nosso coração. Mas alguns corações o Senhor consegue quebrar, como quebrou aqui. O texto de hoje, que nós já conhecemos de cor, é João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo, de quê? De tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? João 3,16. Olhando assim por cima, é um versículo só. Mas esse versículo é o maior da Bíblia. Não em número de palavras. Porque o maior número de palavras está no versículo de Esther, capítulo 8, verso 9. Um versículo que a gente não deve usar para entregar jejum. Todo mundo com fome e a pessoa lendo Esther 8, 9. Não é nesse sentido. É que este versículo contém as maiores coisas do universo. E só Deus para construir um versículo desse. Veja bem. Diz assim: porque Deus é o maior ser. Ele preenche os céus e a terra. O mundo tem planetas, tem sóis, estrelas, galáxias, nebulosas. Nós vivemos uma galáxia chamada de quê? A galáxia Via Láctea. Houve um show na televisão aí que o apresentador perguntou: o que é Via Láctea? Eu falei: é marca de leite. Mas Via Láctea é a nossa galáxia. Sabe quantas estrelas tem? Quando eu digo estrela, eu estou dizendo sóis. Parece estrela para a gente que está daqui, mas é um sol. O nosso sol é uma estrela. Parece muito grande porque está perto, mas as estrelas que a gente vê de noite são sóis. E em volta dessas estrelas tem planetas. Sabe Deus lá quantas? Só de estrelas que tem aqui nossa galáxia, tem 500 bilhões de sóis. 500 bilhões. A nossa galáxia precisa atravessar de um lado para o outro para cruzar ela. Vamos usar aqui um veículo bem ligeiro, que ele viaja na velocidade da luz. É impossível construir um veículo desse, porque qualquer objeto físico que viaje na velocidade da luz, ele se transforma em energia, para começar. Mas vamos supor que não aconteça isso. A gente pega um carrinho velho para viajar na velocidade da luz. Sabe quantos anos vai gastar para atravessar o diâmetro da nossa galáxia? 100 mil anos-luz.
é o tempo ou a distância que a luz gasta para percorrer 100 mil nessa distância aí. É a distância que a luz percorre 100 mil anos, só para passar o final de semana lá e voltar. Isso é nossa galáxia. A nossa galáxia mais próxima que tem aqui chama-se Andrômeda, que é um pouquinho maior que a nossa. E junto com essa aí tem mais 500 bilhões de estrelas. Vai entender isso. Isso é o que nós conseguimos ver. Mas o nosso Deus está além disso. Sabe por quê? Porque isso aí foi Ele que criou. Ele não pode ser contido por uma coisa que Ele criou. Então Deus é o maior ser. Depois vem outra palavra, porque Deus o quê? Amou. Amar é o maior sentimento que pode passar no coração do ser humano. Você pode ter inveja, desprezo, confiança, desconfiança, traição, pode ter tudo. Mas o maior sentimento é amor. Quando Jesus veio ao mundo, tinha 3 tipos de amor em grego. Tinha eros, que é o amor erótico. Tinha filéu, que é o amor fraternal. Tinha sorgen, que é o outro amor de pai para filho, professor para aluno. Mas não tinha o amor que Jesus trouxe. Eles não tinham condição de usar nenhum desses 3 amores com Jesus. Os gregos, que era a maior cultura da época, eles tiveram que inventar ou criar uma palavra nova. E criaram a palavra ágape. Ágape é o amor de Deus. É o amor que recebe um tapa no rosto e vira o outro lado. É um amor que recebe uma pedrada na testa, pendurado na cruz, com as mãos perfuradas por cravos, e diz assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. É o amor que perdoa a mulher pecadora. É o amor que perdoa o salteador do lado, que dizia blasfêmias. Que amor é esse? Esse é o ágape de Deus. E foi com esse ágape que Deus amou o mundo. Deus é o maior ser, amou o maior sentimento. O mundo é o maior número de pessoas. Vila Velha tem um monte de pessoas, Espírito Santo tem maior, Brasil tem maior, América do Sul aumentando. Até chegar ao mundo, nós estamos encostando em 7 bilhões de seres humanos. Deus ama os 8 bilhões de seres humanos. Tem mais gente? Só se for em Marte. Então o mundo é o maior número de pessoas. E esse amor foi tão grande. Ele amou o mundo de tal maneira é a maior intensidade. Não existe intensidade maior do que essa. De tal maneira que forçou ele a abrir mão. Esse é o maior gesto que o ser humano pode fazer. Abrir mão daquilo que é seu em prol do outro. Você pode dar uma tampa de caneta Bic, ou pode dar uma Ferrari, um apartamento de cobertura, 500 mil da conta. Isso é dar, abrir mão, negar, renunciar. É o maior gesto. Não existe gesto maior do que esse. E Deus fez esse gesto por nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Mas Ele não deu qualquer coisa. Ele não deu uma flor, não deu uma casa, não deu uma coisa do campo, não deu um pedaço do mar, não deu nada disso. Ele deu o mais precioso de tudo que Ele tinha. Porque Ele não tinha filhos, Ele tinha um filho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Já pensaram aqui na palavra unigênito e primogênito? Então é bom pensar. Unigênito, Jesus é filho unigênito do Pai, mas Ele é primogênito de Maria.
porque Maria teve outros filhos. Jesus foi o primogênito dela. Então, como homem, ele não teve pai, porque José não era pai dele. Jesus foi gerado no ventre de Maria, por obra e graça do Espírito Santo. Jesus maior que todas as galáxias, maior que os planetas, maior que as constelações do mundo inteiro, do universo inteiro. Ele se reduziu ao tamanho de um homem, muito menor que isso. Jesus foi uma célula. Jesus foi unicelular. Membrana, citoplasma e núcleo. 46 cromossomos. Haja humildade. Abandonar tudo. O esplendor da glória do Pai. Se reduziu ao tamanho de uma célula, ficar no ventre de uma serva. Foi assim que ele fez, por amor a nós. É o presente mais precioso que ele poderia dar. Nada se compara a esse filho, que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele, sabe o que é todo aquele? É o maior convite. Quando eu recebo convites, eu olho sempre para aquele convitinho que tem do lado, do comes e bebes. Esse que é importante. Se for só o grande mesmo, não estou nem aí. Mas se tiver aquele convitezinho, aí é interessante. Sabe por quê? Porque aquele convitezinho é seletivo. É só para um certo número de pessoas. Cada pessoa custa 50, 100 reais. Então a pessoa seleciona quem ele vai convidar para estar lá no cerimonial. Mas o convite que Deus faz aqui é amplo, geral e restrito, para que todo aquele... Você vai, fulano? Claro que eu vou, todo aquele. O convite de Deus é para todos. Mas tem um detalhe. Tem uma senha. Sem essa senha você não entra. Para todo aquele o quê? Que nele crê. Aí que dá o problema. Crer. De todos os verbos que eu conheço, esse é o mais fácil de todos. Pular, rodopiar, subir, descer, ajoelhar, tudo custa esforço. Crer não. Eu estou falando aqui agora e você está crendo no seu coração aí. Não precisou virar a cabeça, piscar o olho, bater com o cotovelo no chão, nada disso. Você creu. Coisa mais fácil do mundo é crer. Não exige esforço nenhum, você não gasta um ATP de energia, nada. Pode ter coisa mais fácil do que crer? Aí, eu queria um emprego desse aí. Só crer. Está fazendo o quê? Eu estou crendo. Pode crer. Crer é a maior facilidade para que todo aquele que nele crê, o quê? Não pereça. Não perecer é o maior livramento. Eu tive um livramento, que eu morri e o Senhor me ressuscitou. Ótimo. O Senhor pode dar um livramento de batida de carro, tiro na cabeça, tapa, essa coisa toda, dá livramento. Mas esse livramento é o maior de todos. É o livramento da segunda morte. Não é dessa primeira morte, não, porque essa aí é mole. É ressurreição, tapa no peito, choque de ponta, bate um eletrodo aqui em cima, faz o coração bater de novo. Isso é mole. Agora, essa morte que ele está falando aqui é morte eterna, é diferente. Para que todo aquele que nele crê não pereça essa morte. Pode haver livramento maior que esse? Mas tem o quê? É o maior presente. O maior presente de todos é ter a vida eterna. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Recapitulando. Deus é o maior ser. Amor é o maior sentimento. O mundo, o maior número de pessoas. De tal maneira
é a maior intensidade, que deu é o maior gesto, seu Filho unigênito, o maior presente, para que todo aquele, maior convite, que nele crê, a maior facilidade, não pereça, é o maior livramento, mas tenha vida eterna, é a maior promessa. São 10 bênçãos. Dessa aí, 9 Deus está te dando. Está pedindo só uma. Todo aquele que nele crê. E o homem prefere crer em ferradura, pé de coelho, passar embaixo de escada, gato preto, sexta-feira 13, tudo quanto é lixo ele crê, horóscopo, ele crê em tudo, menos a palavra de Deus. Fazer o quê, né? A promessa de Deus está aqui. João 3,16, que fique gravado no coração de cada um aqui, nesta noite. Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé. Nós vamos entregar esse período que nós tivemos na presença de Deus, com toda a humildade e pouca capacidade que nós temos. Eu estou escrevendo um livro, atendendo a muitos pedidos de irmãos e amigos, sobre a vida de José do Egito. São mais de 130 paralelos entre a vida de José e Jesus. Isso em português, sem contar o hebraico. Aí ninguém segura. Quando eu me lembro, uma citação que eu fiz, né, logo no início, na apresentação do livro, eu disse o seguinte: eu tenho para mim, eu tenho para mim que todo autor de livro evangélico, ele é no máximo um coautor, porque o autor mesmo é Deus. Porque se ele encontrar alguma coisa boa ali, foi Deus que deu. E se encontrar algum erro, foi de quem escreveu. A ele toda a glória e a mim toda a crítica. Eu transfiro isso para essa palavra, essa mensagem aqui nessa noite. Tem alguma coisa errada? A culpa é minha. Estou aqui para receber pedra. Tem alguma coisa boa? A glória é dele. Foi ele que deu. O Senhor faz assim. Quando eu estava fazendo cursinho, eu aprendi figura de linguagem. Pleonasmo, redundância, peripatéia, zeugma, metonímia, crase, essas coisas assim. Eu sei umas 10 ou 12, não sei. Mas a Bíblia, sabe quantos tem? Mais de 200 figuras de linguagem. No grego, koiné. Coisa mais profunda que tem. Jesus era mestre em usar parábola. Parábola é uma figura de linguagem. Ele conta uma historinha, todo mundo entende a historinha, e quando abriu os olhos, a carapuça já encaixou. É tarde, já aceitou. Tem uma figura de linguagem chamada elipse. Elipse é o seguinte, muito interessante. Elipse é a retirada de um verbo, de uma frase, com um propósito definido. E essa figura de elipse está na multiplicação dos pães. Naquele texto que diz assim: e Jesus deu o pão aos discípulos e os discípulos à multidão. Não é estranho isso aí? Tinha que ser assim: Jesus deu o pão aos discípulos e os discípulos deram o pão à multidão. Não é isso? Mas com relação aos discípulos, Deus tirou o verbo dar. O Espírito Santo tirou. Sabe por quê? Porque o discípulo não tem nada para dar. Ele tem só que passar para frente o que ele recebeu do Senhor. Porque quem multiplica, quem tem pão para dar é o Senhor. Eu estou compartilhando um pão aqui com os irmãos, mas foi Ele que deu.
eu estou fazendo papel de carteiro aqui, entregando a carta. Tem alguma reclamação? Com ele. Tem algum louvor? Para ele. Ele que mandou. Eu, quando era jovenzinho, não tinha nada de celular, essas coisas, nem televisão tinha. Eu tinha vários amigos correspondentes. O nosso negócio era correio, carta, selo, lambendo selo, aquele negócio. E eu ficava doido quando o correio passava, ficava contando as horas. E o correio, um senhor forte, né? Chegava lá embaixo, eu tinha 19 degraus da escada, eu chegava lá embaixo e gritava, correio! Aí o coração disparava, eu ia lá pegar minha cartinha. Né? Então, nós estamos aqui diante de um correio, aqui, agente do correio, correio do céu. E tem uma coisa, nós já estamos pagos já. O Senhor nos paga com antecedência. Nós somos bem pagos por Ele. E da saúde, da paz, do livramento, da alegria, da tudo mais. Coisa boa, né? Fruto do Espírito. Então isso aqui fica gravado no coração dos irmãos. É coisa gloriosa? É. Veio de quem? Veio dele. Louvado seja o seu nome. Vamos encerrar pedindo a Deus a sua bênção para toda a congregação. Senhor Deus, neste momento te agradecemos mais uma vez por tua presença conosco e pedimos a tua bênção, Senhor Deus, sobre os teus filhos tão queridos que foram remidos por ti. E se alguém que aceita a tua palavra nesta noite, faz, Senhor Deus, uma marca em sua vida e transforma pelo teu Espírito. E em teu nome dizemos que a graça maravilhosa de Jesus, o amor de Deus, nosso eterno Pai, as santas, doces, eternas consolações do Espírito Santo repousam sobre vós, todo o povo de Deus, todo Israel de Deus, agora e para sempre. Amém. Deus os abençoe, nós podemos se assentar.